Fala, galerinha da terceira série, do Foco, tudo bem com vocês? Estão se cuidando, vocês, as famílias? Espero que sim. Bom, eu tô aqui hoje, né, me cuidando na minha casa, fazendo essa super videoaula que eu preparei para vocês, tanto terceira série quanto Foco no vestibular, para dar continuidade à nossa matéria aí. Hoje a nossa matéria, gente, é uma matéria de revisão. Vocês estudam sobre isso durante Fundamental 1, né? Fundamental 2 e agora no ensino médio. A gente vê isso no primeiro ano do ensino médio e vamos rever hoje, beleza? Então a gente vai rever um pouquinho sobre morfologia, a parte 2, que aí são substantivo, artigo e adjetivo. A gente vai ver um pouquinho sobre cada um. Essa matéria ela tá aí no nosso capítulo 4. Belezinha, pessoal? Então, vamos iniciar nossa aula. Pegue o material de vocês aí e boa aula para todos nós. Bom, pessoal, quando eu penso no substantivo, o substantivo ele é a palavra que vai nomear os seres de um modo geral e de forma variável. E eu posso classificar esses substantivos aí. Tudo que existe tem um nome, e o nome que ele recebe é um substantivo que nomeia ele. E qual que é a classificação que os substantivos podem receber? Eu posso ter o comum, que é aquele que vai nomear seres que pertencem a uma mesma espécie, por exemplo, animais, gato, cachorro, plantas, laranjeira, objetos, cadeira. Posso ter o próprio, que é quando ele indica nomes de países, estados e seres. Então, por exemplo, Brasil, Maranhão, João, tem o nome de um país, de um estado e de um ser. O substantivo próprio, ele dá características únicas para nós seres humanos, né? Que torna a gente ímpar aí, um diferente do outro. Brasil, você só tem um lugar chamado Brasil. Eu tenho o simples, quando ele é formado por um único radical, como por exemplo o tempo, e o composto, quando ele tem dois ou mais radicais, passa, tempo. Juntei os dois radicais aí. Eu tenho o concreto, quando ele vai designar os seres que a existência é independente. Pensa o seguinte no concreto. Tudo aquilo que você consegue imaginar e tem um desenho que represente ele é um substantivo concreto. Por exemplo, fada. Fada não existe, mas tem uma imagem que represente. Então é um substantivo concreto. Colégio e assim por diante. Já o abstrato, ele vai nomear sensações e estados, como por exemplo felicidade. É algo que a gente sente, sentimentos. Eu sinto a felicidade, mas não tenho uma imagem, né, que caracterize a felicidade aí em si. Eu tenho o primitivo, que é a partir dele que eu vou formar novas palavras, como por exemplo flor, e o derivado, que eu pego o primitivo, adiciono um prefixo e um sufixo e formo uma palavra nova, como florista aí. Então essas são as classificações dos substantivos. Os substantivos, gente, eles flexionam em gênero. O que é gênero mesmo? Feminino e masculino. Então, eu vou ter o substantivo heterônimo, que é quando o masculino tem um radical e o feminino tem outro radical. Homem, ó, o radical é um. Mulher, o radical é outro. Genro, o radical é um. Nora, o radical é outro. Então, eu chamo de substantivo heterônimo aí a formação de gênero dessas palavras. Eu tenho o substantivo biforme, bi, de dois. Eu vou ter duas formas. Uma forma para o masculino, uma para o feminino, né? Que vai mudar aí, vai ser o final. O radical é o mesmo, o O vai indicar masculino, o A feminino. O aluno, a aluna aí. Então, duas formas, né? Uma para o masculino e uma para o feminino. E eu tenho o uniforme. Uni vem de uma. Tem uma única forma para o masculino e uma única forma para o feminino, né? Então, como que eu vou ter esse uniforme subdividido? Eu tenho o sobrecomum, que é quando eu tenho uma forma para o masculino e feminino. Por exemplo, criança. Falo a criança. Sempre vai estar no feminino, mas quer fazer referência tanto a menino como a menina. A criança pode ser um menino, como a criança pode ser uma menina. A pessoa pode ser um homem, uma mulher. O indivíduo pode ser um homem ou uma mulher, tá? Então, eu tenho uma única forma para falar sobre masculino e feminino. Por isso que ele chama sobrecomum. Eu tenho o comum de dois gêneros, que ele vai ter uma única forma. Mas quem que vai diferenciar aí? O artigo. Então, eu vou precisar sempre do artigo para fazer a diferenciação. Se está no masculino ou no feminino. Se está se referindo a um homem ou a uma mulher. Então, a adolescente ou adolescente.
a palavra é a mesma, o artigo que está definindo aí para mim, né, se é masculino ou feminino. O jornalista, a jornalista, a palavra é a mesma, o artigo que define. E tem o epiceno, que vai vir acompanhado das palavras macho e fêmea, né? Cobra macho, cobra fêmea. E aí, nesse caso aí, são as duas que vão distinguir, diferenciar se é masculino ou feminino. Tem palavras, gente, substantivos, que eu, colocando ele no masculino ou no feminino, eu vou ter uma mudança de significado. O cabeça, ele é o líder. A cabeça é uma parte do corpo humano. O capital faz referência ao dinheiro. A capital, né, é a cidade mais importante aí, beleza? Então, o artigo também pode mudar o sentido do substantivo. Bom, quando a gente fala em flexão de número, a gente está falando sobre singular e plural. Tem uma tabelinha aqui só para a gente relembrar. Então, quando o substantivo termina em vogal, a gente acrescenta o S. Casa, casas. Terminou em vogal, só acrescentei o S. Quando ele termina em ditongo também. Farmácia, o ditongo aqui, ó, não se separa. Farmácias, só acrescento o S. Quando ele é terminado em M, o M é substituído pelo NS. Batom, batons. Sai o M, entre o NS. Quando ele é terminado em ão, eu posso ter a troca do ão pelo ãos, mão, mãos. Posso ter a troca do ão pelo ões, peão, peões. E posso ter a troca do ão pelo ães, pão, pães. Beleza? Algumas palavras, elas admitem mais de uma flexão. Aldeão, eu posso ter plural sendo aldeões, aldeãos e aldeães. Os três estão certos aí. Ou refrão, que eu posso ter dois plurais, duas formas aí de colocar a palavra no plural. Refrões, refrãos, beleza? Substantivos terminados em R, Z e N, né? Eu vou acrescentar aí no caso o ES para fazer o meu plural. Poder, poderes, feliz, felizes, pólen, pólenens ou pólens. Tem essa maneira também, beleza? Terminado em S. Se for, né, nesse caso, monossílabo tônico ou oxítona, a gente acrescenta S. Gás, monossílabo tônico, gases. Marquês, oxítona, marqueses, acrescentei S. E vai ser invariável se for paroxítona ou proparoxítona. Tênis, né? Vai ser tênis do mesmo jeito. O artigo que vai indicar singular ou plural. O tênis, os tênis. Ônibus, o artigo que me indica. O ônibus, os ônibus. O X, ele é invariável toda vez que a palavra é terminada em X. A fênix, as fênix. O artigo que me indica o plural. Quando a palavra é terminada em al, el, ol ou u, aí a gente vai trocar o L pelo is. Varal, varais, papel, papéis. Mas se for terminada em il, eu vou trocar o L por S se for oxítona. Canil, né? A sílaba mais forte é o nil. Eu tirei o L e botei o S. Mas eu posso trocar o L por eis, né? O il por eis, se não for oxítona, que nem fóssil. Fóssil é uma paroxítona, então nesse caso aí, tirei o IL fora e acrescentei EIS, beleza? Então, isso aqui são regrinhas que eu tenho certeza que vocês já sabem, mas que não custa relembrar aí. O grau do substantivo. O substantivo, eles podem se flexionar em aumentativo ou diminutivo. Aumentativo indica tamanho maior, diminutivo menor. Eu tenho sintético, que é quando eu formo o grau adicionando sufixos, né? Carro, carrinho, carrão. Carrinho diminutivo, carrão aumentativo. Eu adicionei o sufixo para dar a ideia aí, né, de flexão de grau. Tenta lembrar que é S de sintético com S de sufixo aí no caso. Mas eu posso fazer o grau de substantivo com a forma analítica. E aí, nesse caso, eu vou colocar alguma palavra que vai dar a ideia de grande ou pequeno. Por exemplo, piscina pequena, piscina grande. Carro pequeno, carro grande. E aí, essa palavra é que vai me dar o grau, se ele é aumentativo ou diminutivo. Por isso que chama analítico. Sintético com sufixo, analítico com uma palavra. Beleza? O substantivo, ele ainda pode ser usado como um recurso coesivo. Então, ele pode ser usado como coesão lexical, onde eu vou pegar uma palavra que tem um sentido próximo para evitar repetição dentro aí do meu parágrafo, da minha frase, do meu período. Então, eu pego uma palavra que tem um sentido parecido e utilizo para retomar
evitando repetição. Encontrei uma maçã na sacola. A fruta estava muito saborosa. Então, fruta está retomando maçã, né? Então, eu peguei uma palavra que tem um sentido próximo para retomar. Já a coesão por substituição, eu vou substituir aí a palavra por um termo que a retome. Por exemplo, os alunos perderam a nota daquela atividade. Eles terão que se justificar depois. Então, eles retoma o termo os alunos. Então, relembramos aí tudo sobre substantivo. Vamos passar para a parte do artigo. Beleza, galera? Então, o artigo, galera. O artigo ele é uma palavra variável também, que define aí, né, o substantivo, ou ele pode servir para indefinir também um substantivo. Ele pode se flexionar em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, né? Porque ele faz referência ao substantivo. Se o substantivo for masculino e plural, o artigo vai estar no masculino e plural. Se o substantivo for feminino e singular, o artigo vai estar no feminino e no singular. Então, quando eu falo assim, quero um assento neste ônibus, por favor, eu estou usando um artigo indefinido. Uns, uma, umas são indefinidos. E os indefinidos generalizam. Eu quero um assento, pode ser qualquer assento. Agora, quando eu falo, quero o assento 3, por favor, ele está vago, é o assento, não é um assento qualquer. Eu estou definindo, estou individualizando, estou particularizando. Então, os artigos definidos, eles definem, eles particularizam. O, os, a, as. Então, ó, artigo indefinido generaliza, artigo definido individualiza. Manchetes de jornais, como elas têm um número de caracteres limitados, eles normalmente não usam artigo. Olha esse exemplo que foi retirado de um jornal online. Exportações podem auxiliar setor calçadista. Então, eles não usaram aí a presença de artigo. E tá tudo bem, não tem nenhum problema. Os artigos, gente, também, eles podem exercer um papel de determinante ou não dentro de uma construção aí. E eu posso determinar o gênero e mudar o sentido da palavra aí, ó. O grama, a grama. O grama, no masculino, faz referência a uma unidade de medida, né? Quero 500 gramas de mussarela. A grama já faz referência ao matinho, né? A relva. A grama estava verde. Então, ó, tenho essa diferença de sentido de acordo com o artigo que acompanha a palavra aí. E o artigo ainda pode fazer o processo de substantivação das palavras. Ele pode pegar uma palavra e mudar a classe gramatical dela. Toda vez que eu coloco um artigo antes de uma palavra, ela deixa de ser o que ela era e se torna um substantivo. Quem faz isso é o artigo. Então, se eu pegar um verbo e colocar um artigo antes dele, ele vai virar um substantivo. Se eu pegar um adjetivo e colocar um artigo antes dele, ele vai virar um substantivo. E assim por diante. Olha o exemplo. O sim da noiva foi eternizado em vídeo. Sim é um advérbio, a classe gramatical dele. Mas aqui no caso, como tem um artigo antes dele, ele virou substantivo ou palavra substantivada, né? Ele deixou de ser um advérbio, passou a ser um substantivo. Então, justamente pela presença do artigo. O artigo substantiva as palavras aí, beleza? E no fim tem a classificação que eu já falei, né? Lá anteriormente, quando eu falei que os definidos particularizam e os indefinidos generalizam. Os definidos são o, a, os, as, e os indefinidos uma, uns, umas. O artigo, gente, hoje em dia, ele é usado como um recurso coesivo. Por quê? Atualmente, né, na contemporaneidade, a gente tem tanto o arroba, o x e o e, que são designadores do chamado gênero neutro, quando a pessoa não se identifica nem com o gênero feminino, nem com o masculino. E essas palavras, elas se aplicam aos dois, tá? Por exemplo, a rede social do Facebook foi quem começou utilizando esse R aqui no final. O uso do X ou do arroba, ele ilustra mais um viés ideológico do que gramatical, para poder não constranger as pessoas, né? Você utilizar, em vez de senhor, senhora, senhore. Então, isso é um viés ideológico, né? Que é a questão da gente não querer reprimir as pessoas fazendo escolhas. Então, logo, a gente tem mais um viés ideológico do que gramatical. A gramática ela ainda não aceita, né? Essa nomenclatura de senhore, por exemplo, né? A variação linguística, ela vai aceitar, a gramática não. Olha o que disse, tá? Um estudo publicado na revista Versalete, da Universidade do Paraná, e essa seria uma forma de deixar a língua mais democrática,
né, onde as pessoas poderiam escolher a maneira como gostariam de ser chamadas. Olha, reparamos que o X, como marca de gênero nas palavras do corpus analisado, parece carregar consigo uma noção de inclusão. A intenção final de quem faz uso dele parece ser a de incluir todas as pessoas. O uso do X como marca de gênero no português brasileiro acaba sendo utilizado também como forma de protesto. Acaba sendo mais utilizado do que o arroba, já que pode abarcar todos os seres humanos. Então, hoje, pode até se dizer que o X ele vem sendo substituído pelo E, né? Então, o X agora, para poder não identificar o gênero, vem sendo mais usado o E no lugar dele, que nem o exemplo, senhor, senhora, senhore. Lembrando que é um viés ideológico, a gramática não reconhece, tá? Só a variação linguística. Por último, iremos ver o adjetivo, que não é menos importante. O adjetivo, gente, ele é aquela palavra que serve para caracterizar. Então, ele pode expressar uma qualidade, um aspecto, um modo de ser, né? Ele não indica sempre, aí no caso, algo positivo. Ele pode indicar qualidade ou defeito, né? Ele indica característica, beleza? E ele também se flexiona de acordo aí com o substantivo. Ele está à mercê do substantivo, né? Então, ele vai se flexionar, já que ele admite flexões de gênero, número e grau, conforme o substantivo ao qual ele se refere. Então, existem classificações também do adjetivo, tá? Então, eu tenho os adjetivos primitivos, que vão ser aqueles que vão dar origem a novas palavras, como bom. Tenho os derivados, que vão formar, né, novas palavras por meio de um primitivo, adicionando prefixo e sufixo, como, por exemplo, bondoso, bondade e assim por diante. Quando eu formo os derivados aí, não necessariamente, tá? Vai manter a classe gramatical. Eu posso formar novas classes gramaticais quando eu faço uma palavra derivada. Eu tenho também, né, o adjetivo simples, que tem só um radical, composto de um só elemento, como azul, e os compostos, que são formados por mais de um elemento, como azul escuro aí no caso, beleza? Tem os adjetivos pátrios ou gentílicos também, gente, que vão indicar, nesse caso aí, a nacionalidade ou naturalidade, brasileiro, amazonense, gaúcho e assim por diante. Eu, por exemplo, sou de Ipatinga, o nome da minha cidade. Sou ipatinguense, é um adjetivo pátrio ou gentílico. Gente, Rio de Janeiro e São Paulo são cidades e estados, então eles vão ter adjetivos pátrios. Quem nasce aqui na capital do Rio de Janeiro, ele é carioca. Quem nasce na capital de São Paulo é paulistano. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. Quem nasce no estado de São Paulo é paulista. Então, eu vou ter adjetivos pátrios diferentes para nomear. Bom, a locução adjetiva é a junção de duas palavras que vão exercer o valor de um adjetivo. Por exemplo, da noite é uma locução adjetiva. Eu juntei duas palavras que faz referência a noturno. Então, também tem o mesmo sentido de um adjetivo, mas por ser formado por duas palavras é chamado de locução adjetiva, ok? De sol é uma locução adjetiva, onde o adjetivo correspondente é ensolarado. Como que eu posso formar locução adjetiva? Posso juntar preposição mais substantivo da cidade. Preposição da mais o substantivo cidade, né? Então, é uma maneira de formar. Ou preposição mais advérbio de hoje. Tem a preposição de mais o advérbio hoje. Então, as locuções adjetivas são formadas dessas duas maneiras. E nem sempre eu vou ter um adjetivo correspondente à minha locução adjetiva. Da noite, eu tenho noturno. De sol, ensolarado. Mas, por exemplo, de papelão eu não tenho um adjetivo correspondente. De sopro também eu não tenho. Beleza? Flexão do adjetivo. Gente, o adjetivo, ele pode ser flexionado em uniforme ou biforme. Uniforme, só uma forma, né? Por exemplo, feliz. Eu vou usar ele tanto para masculino quanto para o feminino. O menino é feliz, a menina é feliz. A palavra não muda. Já os biformes, eles vão ter uma forma para o masculino e outra para o feminino. Bonito, bonita. O menino é bonito, a menina é bonita. Então, teve uma alteração, né? O masculino, o a feminino. Beleza? Gente, aqui no caso, né? Quando termina em o, a alteração é trocar por a, bonito, bonita. Quando termina em u, es ou o, eu vou acrescentar o a. Terminou em u, cru, crua, para fazer o feminino. Terminou em es, freguês, freguesa, para fazer o feminino. Terminou em o, vou acrescentar o a para fazer o feminino. Professor, professora.
Toda vez que ele é terminado em eu vou trocar o eu por eia. Europeu, europeia, para fazer o feminino. E o ão, eu vou trocar o an por ona, né? Cristão. Eu vou ter aí, nesse caso aí, né? Cristã ou fujão, fujona. Troquei o ão pelo an, cristã. Troquei o ão pelo ona, fujona. Beleza? O número, gente, os adjetivos eles podem aparecer no singular ou no plural. E sempre de acordo com o substantivo que ele vai ser flexionado aí. As mesmas regras de flexão do substantivo se aplicam para os adjetivos, exceto quando os adjetivos aí são adjetivos compostos, formados por duas palavras. A maioria deles, somente o último elemento vai para o plural. Sobre-humano, né? É composto, tem palavras sobre e humano. Então, somente o último vai para o plural, é a regra geral, sobre humanos. O adjetivo composto surdo-mudo, ele tem a forma do plural flexionando os dois elementos. Ele é uma exceção à regra. A maioria é só o último, mas ele é uma exceção. Então, o plural de surdo-mudo é surdos-mudos, os dois se flexionando. O adjetivo composto, que transmite a ideia de cor, se ambos forem adjetivos, só o último elemento vai se flexionar. Castanho, escuro. Então, os dois são adjetivos. Só o último vai para o plural. Castanho, escuros, né? Flexionei só o último. Agora, se o último elemento for substantivo, os dois ficam no singular. Ó. Verde, esmeralda. O verde é adjetivo, esmeralda é um substantivo. Então, para passar para o plural, sapato, que é o substantivo, vai para o plural e o substantivo, o adjetivo composto fica no singular. Sapatos, verde, esmeralda. Porque o último elemento é um substantivo, então nenhum dos dois se flexiona. Locuções adjetivas que são invariáveis. Bolsa, cor da terra. Como eu tenho cor da terra, fica aí no singular. Só o substantivo também vai para o plural. Bolsas, cor da terra. Azul marinho e azul celeste é uma regra. Nunca vão para o plural. Por exemplo, camisas, azul marinho. Ternos, azul celeste. Sempre no singular. Uma regra aí. Essas são as exceções que nós vimos. Bom, eu posso usar o adjetivo para comparar, beleza? E aí eu posso ter o grau comparativo. O grau comparativo, eu vou comparar dois seres sempre. Então, ó, dois seres, dois objetos, duas pessoas. E aí eu posso ter o grau comparativo de igualdade. Eu uso tão quanto, tão como para comparar. Ó. O celular de Bruna é tão moderno quanto o de João. Então, eu tenho tão adjetivo quanto. Estou comparando o celular de Bruna com o do João, com o do José. Se ele é tão quanto, ele está pau a pau. É igualdade aí no caso. Mas eu posso comparar para inferioridade. Menos adjetivo que ou menos adjetivo do que também. Então, ó, celular de João é menos moderno do que ou que o de José. Então, aqui nesse caso, ó, estou comparando dois elementos, dois celulares, né, no caso, e ele é menos. Então, se ele é menos moderno que, é o grau comparativo de inferioridade. Já o de superioridade, vou usar o mais que ou mais do que. O celular de Rita é mais moderno que o de José. Coitado do José, o dele é o menos, né? Então, eu tenho mais moderno que, adjetivo no meio. Então, logo aqui, continuo comparando dois celulares. Então, por isso, ele é de superioridade, porque eu tenho mais. Então, quando tá pau a pau é igualdade. Um é inferior ao outro, inferioridade. Superior, superioridade. Sempre comparativo, comparando dois elementos. O grau superlativo, gente, já se divide em superlativo absoluto e relativo. O superlativo absoluto, eu não vou ter aqui nesse caso, tá? Uma comparação. Eu vou exaltar uma característica, tá? E o adjetivo, ele vai ser modificado por um advérbio quando ele é analítico. Eu vou adicionar uma palavra que vai intensificar a característica do adjetivo. O celular de Luiz é muito moderno. Eu não estou comparando o celular de Luiz com o de ninguém. Mas eu usei uma palavra para poder qualificar, intensificar, para dizer que é extremamente moderno aí. Eu posso usar muito, bastante, extremamente, né? Agora, quando eu faço o absoluto sintético, eu vou adicionar um sufixo, aí no caso, para poder dar a ideia de grandeza para o meu adjetivo. Então, o celular de Ana é moderníssimo, eu adicionei um sufixo. Lembra que o absoluto sintético ele tem um S de sufixo. S de sintético com S de sufixo. Não estou comparando o celular da Ana com o de ninguém. Estou exaltando característica do celular dela. Então, o grau absoluto, tanto analítico quanto sintético, não compare. Ele só exagera, tá? Só que o analítico com uma palavra, sintético com sufixo.
Já o grau superlativo relativo, eu vou comparar um C com vários outros. Eu posso ter o de inferioridade. O celular de João é o menos moderno, então de todos os existentes, o de João é o menos moderno, comparei o do João com vários outros. E o de superioridade. O celular de Sueli é o mais moderno. De todos os existentes, o da Sueli é o mais moderno, ele é o melhor, por isso que é superioridade. Qual a diferença do comparativo para o relativo? O grau comparativo compara dois elementos. O relativo compara um elemento com vários outros. Beleza? Gente, como que eu posso usar adjetivo para construir sentenças? Quando eu mudo a ordem do adjetivo aí nas orações, se ele vai aparecer antes ou depois do substantivo, ele pode ter seu sentido modificado. Quando eu falo que ele é um grande homem, quer dizer que ele é um homem correto, um homem decente. Quando eu falo que ele é um homem grande, quer dizer que ele é um homem alto. Aí, beleza? Igual o autor defunto autor, né? Autor defunto é um cara que era escritor e morreu. Defunto autor é um cara que morreu e virou escritor. Isso é humanamente impossível. Mas Machado de Assis fez isso numa ficção, né? Tem adjetivos que eles têm que vir obrigatoriamente antes de substantivos próprios. O sábio, Machado de Assis, né? Então, ele vem antes aí do substantivo próprio Machado de Assis. Isso vai se alterar caso o adjetivo ele vai exercer a função de aposto. Aí ele vai estar determinado por um artigo. Ó. Machado de Assis, o sábio. Aí eu posso jogar ele para depois, né? Porque aqui ele é um aposto. Ele pode ser retirado da frase. Gente, em textos descritivos, o adjetivo ele é muito usado. Por quê? É ele que vai caracterizar aí positivo, negativamente, tudo, tá? Então, dentro de um texto descritivo, a gente encontra muita presença de adjetivo, porque é ele que vai criar a imagem na nossa cabeça por meio dos adjetivos aí, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, nossa aula de hoje foi essa. Aprendemos aí, relembramos, na verdade, né, um pouquinho sobre adjetivo, substantivo, artigo. E qualquer dúvida que tenha ficado, podem contar comigo aí. Um beijão para vocês e até a nossa próxima aula. Continuem se cuidando.